colocados aqui para a Câmara para votar. E uma das questões que está sendo colocada lá, e aí, desculpe, eu fui pessoalmente várias, dezenas de vezes no próprio território falar com todos os grupos envolvidos nessa discussão. Lá tem um conflito no território bastante objetivo, que é o seguinte: a operação, duas questões principais no Pio Leopoldina, porque ele é inovador de fato e foi uma opção nossa fazer uma operação diferente das demais. Ela é um Pio privado, foi proposto lá pela Votorantim em 2016, se não me falha a memória, 2016, que tem um princípio diferente. Como que funcionam as operações, os Pios de maneira geral? Você faz um planejamento por um período de 20 anos, você faz uma projeção da arrecadação de outorga naqueles 20 anos, considerando o seguinte: nessa região, historicamente, se produz 10 mil metros quadrados, estou chutando um número aqui, 10 mil metros quadrados de área nessa região se produz normalmente. Se isso for a média, você está colocando um potencial de 100 mil metros quadrados ali para ser vendido como outorga, você divide ao longo do período de 20 anos. E isso faz com que a arrecadação do município seja ao longo desse período, e você vai, conforme vende a outorga, você fala, então, qual que é a prioridade? A prioridade é habitação de interesse social, vamos supor. Então, o primeiro recurso, os primeiros 100 milhões, quando é suficiente para fazer determinada intervenção, você libera o recurso para fazer determinada obra. Funciona desse jeito. Então, você tem... o Pio não é um prospecto, não é um contrato, como tem na operação urbana, mas tem ali, discutido nas audiências públicas, durante todo o processo, um conjunto de obras que são prioritárias. Qual que é a diferença dessa regra geral para o Pio? Nós fizemos o seguinte: o Pio tem ali praticamente 70% das áreas, tem um grande proprietário, que é a Votorantim, que tem interesse de empreender rapidamente aquele empreendimento. Rapidamente, que eu digo, ao longo de 15 anos. Se ela fizer lá 500 mil metros quadrados de área construída, ela não vai vender, e ninguém constrói se não tiver perspectiva de venda no curto prazo. Então, nós fizemos a seguinte proposta: calculamos o valor que a empresa pagaria ao longo dos 20 anos para desenvolver o empreendimento, e trouxemos para valor presente. Trazer para valor presente é simplesmente você... É uma operação, gente, que tem o grupo contrário, está falando, brincando, que é o Pio do bilhão. Então, eu vou dizer bem claramente para vocês: essa conta, qualquer gerente de banco faz em 15 minutos. Não é uma operação complexa, nem difícil, qualquer pessoa minimamente familiarizada com conceitos... Tudo bom, vereador? Com conceitos econômicos, financeiros, faz essa conta em 15 minutos. Então, o que nós fizemos foi trazer essa conta para valor presente, e esse recurso fica integralmente vinculado ao atendimento da produção de habitação de interesse social, majoritariamente, vinculado a intervenções de habitação de interesse social. Isso quer dizer o seguinte: eu vou dar um exemplo para vocês que todos vocês conhecem. Operação Urbana Faria Lima, que também tem algumas décadas de existência. A comunidade do Coliseu e a comunidade do Panorama até hoje não foram atendidas, apesar de ter algumas décadas a operação urbana. O que nós estamos dizendo é o seguinte: o que é prioritário e fundamental naquela região? São 2 eixos de obra: social, atendimento de 2 comunidades que tem lá, Linha e do 9 especialmente. Tem um terceiro grupo que vai ser beneficiado, que é do Singapura Madeirite, que a gente está removendo as ocupações do térreo e também vai receber atendimento habitacional, além da reforma do empreendimento, e as obras de drenagem daquele local. Para viabilizar isso, vamos lembrar, então, o valor é um valor fixo. Quando começou essa negociação, estava na Secretaria da Habitação ainda. A proposta inicial era alguma coisa em torno de 80 milhões, 400 unidades. A premissa que nós partimos foi: se não viabilizar o atendimento de todas as famílias daquela intervenção, nós nem sentaríamos para conversar com o interessado. Essa foi a premissa desde o início dessa discussão, e assim foi feito. Tanto que se chegou em 800, por volta, eu estou arredondando os números, por volta de quase 900 famílias que vão receber unidades habitacionais novas, e mais aproximadamente 400 famílias beneficiadas no Madeirite Singapura, mais as pessoas que vão ser reassentadas, beneficiadas ou com unidade nova ou com reforma. E um conjunto de obras, tem lá UBS, tem creche, tem uma série de outros equipamentos públicos também que fazem parte desse projeto. Aonde que está a crise se o projeto é tão bom como eu estou dizendo? Por que então que está tendo uma crise lá no território,
uma discussão pesada. Porque nós estamos nos utilizando para a produção da unidade habitacional de um terreno que é de propriedade da SP Trans, que todos os senhores devem conhecer, ali no meio da Leopoldina, uma área que não é utilizada, de fato, tem lá meia dúzia de carros lá apodrecendo naquele local, e uma garagem, era utilizado como garagem antigamente, um local extremamente valorizado que está gravado no plano diretor como ZEIS. Corretamente está gravado no plano diretor como ZEIS. E aí tem um conflito muito objetivo com os empreendimentos em volta, com os condomínios em volta, que não querem que aquele... Estou sendo muito claro, hein, presidente, porque no fundo a gente essa é a questão que está colocada. Essa é a questão que está colocada. Existe, e eu falo isso todas as vezes, é lícito, as pessoas têm direito de defender as suas posições, sejam quais forem, é muito lícito, eles estão defendendo isso, já fui lá nos condomínios pessoalmente, já conversei com as entidades representantes dos moradores ali dos condomínios e tem essa discussão bastante objetiva, eles são contrários à utilização daquele terreno tanto para a operação do PIO quanto da PPP, lembrando que o terreno está dividido em duas partes. Uma parte PIO atende 100% da demanda habitacional. A segunda parte PPP, que tem uma parte para atender também outras comunidades que estão um pouco mais para fora do perímetro e outras faixas de renda também. O que eu disse para as famílias, dos condomínios especialmente, é que a melhor oportunidade que eles têm de gerar um empreendimento lá com qualidade urbanística melhor do que a gente tem capacidade, e aí é uma autocrítica que o executivo, que o poder público tem capacidade de gerar, é justamente gerando esse empreendimento que vai ter várias faixas de renda. Não fica restrito, você não pega uma comunidade inteira e coloca 100%, não, até 10 salários mínimos. Lá tem inclusive HMP. O mix da PPP pega unidades de 10 salários mínimos, que é um trecho pequeno, e a maior parte delas de 6 para baixo, que é a prioridade da política habitacional do município. Então, assim, se não for isso, algum dia, por ser uma ZEIS, a prefeitura vai conseguir um financiamento via Minha Casa Minha Vida, via qualquer outra das formas de financiamento, e vai fazer um empreendimento padrão, que o município faz. Eu estou falando porque é só vocês verem aqui a PPP do Estado que fez aqui, e outras obras que têm características diferentes da produção direta do município, do poder público. Então, seria a melhor oportunidade para ter um empreendimento ali, com mix de faixas de renda, com fachada ativa, com padrão adequado àquele local. E aí, repito, nós não estamos trazendo nesse modelo nenhuma família que já não esteja no bairro da Vila Leopoldina. Eu falo isso todas as vezes. 100% das famílias que vão ocupar os empreendimentos, das de baixíssima renda, de extrema vulnerabilidade, são famílias que já moram no local. Inclusive, há mais de 40 anos, há mais de 50 anos. Eles precedem todos os empreendimentos que foram construídos na Vila Leopoldina. Eu moro naquela região desde 5 anos de idade, então conheço muito bem a região. Então, eu defendo fortemente a tese do projeto do PIO Leopoldina, acho que é inovador, a gente antecipa o atendimento dessas famílias em 15 anos, em 20 anos, gera desenvolvimento para aquela região e resolve um dos maiores problemas daquele bairro que vocês aqui, todos os senhores vereadores, devem receber reclamações constantes. Exemplo disso foi esse ano a enchente que teve lá na Leopoldina, que deu um prejuízo milionário para todos os condomínios, empreendimentos, comércio e outras atividades que tem naquela região. Então, é isso, basicamente. Tem a questão da conta e tem essa questão que é um conflito local e faz parte disso. Projetos urbanísticos acabam gerando esse tipo de discussão e estou à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigado, secretário. Eu vou pedir aos vereadores que se inscrevam no nosso chat e vou proceder como a gente vem fazendo desde o começo, o líder do governo, o líder da oposição, e aí de acordo com a inscrição do chat. Peço para escrever o vereador Cláudio Fonseca, o vereador Paulo Frange e a vereadora Janaína Lima, por favor. Vereador Fábio Riva, líder do governo. Senhor presidente, obrigado, senhores e senhoras vereadores. Secretário Fernando Chucri, parabéns pela sua fala, pelo conhecimento de causa. Elencou muito bem as duas operações de UPIO Leopoldina. E eu, com certeza, tenho aí um apreço muito grande por ter participado da grande maioria das audiências públicas a respeito do PIO Leopoldina. Tenho, inclusive ontem, até para conhecimento dos senhores e senhoras vereadoras, ontem o prefeito Bruno Covas esteve na região da Lapa,
na abertura do Hospital Sorocabana, na entrega de 55 leitos Covid, mas que vão ficar de forma permanente lá no Hospital Sorocabana, e um grupo de pessoas, dos moradores da favela da Linha e do 9, liderados lá pelo Xandão, estiveram lá para falar com o prefeito a respeito da importância do Pio Leopoldina, e o prefeito e eu estivemos lá fora do hospital, conversando diretamente com essas lideranças, e o prefeito foi muito claro, dizendo que é um projeto importantíssimo, é prioritário para o governo, é um paradigma, principalmente em fazer o atendimento em habitação de interesse social, o famoso chave contra chave, e que ele teria todo o interesse, e por isso o senhor estaria aqui presente hoje nessa reunião de líderes, estava pautado o projeto, então o que mostra a importância da prefeitura, do prefeito Bruno Covas, de um projeto do executivo, e o secretário fazendo a defesa não só do Pio Leopoldina, mas de todos os outros operações urbanas aqui pautadas. Acho que fica muito claro, e aqui eu ouvi vários vereadores fazendo coro por conta do Pio Leopoldina, por essa importância, por tudo aquilo que o prefeito, que o secretário acabou de falando. Então, o senhor sabe que eu sou das pessoas que tem trabalhado ali na região, tenho ouvido os dois lados também, mas a gente precisa ser, a cidade ideal é a cidade democrática, é a cidade plural, onde o pobre também possa morar do lado do rico, e não o rico só querer que o pobre trabalhe na sua casa. Pode morar do lado, sim, e a gente tem uma convivência harmônica, é isso que eu defendo, por isso que a importância de habitação de interesse social qualificada, com novos paradigmas, em que até o pobre que vai morar lá, oriundo das duas comunidades, tenham uma habitação de interesse social digna da região. E é isso que a Prefeitura vai fazer através desse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Fábio Riva. Vereador Alfredo Cavalcante, líder da oposição, o líder da minoria. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu acho que, apesar de estar pautado esses 3 projetos, mas acho que nós temos que manter a pauta de vereadores, porque nós estamos com muito atraso em relação ao projeto de vereadores. Em segundo lugar, eu ouvi o Chucre explicando, é claro que o Pio Leopoldina me parece que é um projeto que está mais ou menos encaminhado, de forma que a maioria dos vereadores e a própria população do entorno entenda a necessidade. A Chucre e Zaidan, muito mais simples, porém, essa operação Água Branca era um pouco complicada. Eu estava ano passado na Comissão de Política Urbana, junto com o Fábio Riva, fizemos algumas audiências públicas, parece que 3, e que houve muito, digamos assim, questionamento em relação a essa operação urbana. Primeiro, os maiores questionamentos é exatamente os valores do CEPAC. Apesar de toda a explicação que o senhor deu aí, mas foi uma redução muito drástica, muito grande. Ou seja, a redução aí está na faixa de R$800, algo que é mais do dobro. E claro que qual é a vantagem do CEPAC? O que a gente que é defensor da moradia popular, da urbanização de favela, nós sabemos que quando você arrecada com as vendas do CEPAC, você pode investir no entorno do perímetro da operação nas melhorias que precisam ali. Ali as favelas precisam ser urbanizadas, pode ser urbanizada com esse recurso. As moradias populares que tem que ser construída pode ser utilizada, canalização de córregos, obra de infraestrutura local. No entanto, como é que você explica vender um valor tão abaixo, como está colocado, sabendo que vai arrecadar menos e sabendo que a capacidade de obras vai ser bem menor? E segundo, há uma divergência, para dar a oportunidade dos outros companheiros falar também, mas também há uma divergência com o Conselho Gestor lá da região. O Conselho Gestor se coloca contra esse projeto, e até alegando questões jurídicas, porque mudanças que possam ser feitas, segundo o Conselho Gestor, e o próprio vereador Milton Leite chamou a atenção esses dias, precisa ser apreciada pelo Conselho Gestor e nem pela Câmara própria, por causa da lei antiga. Isso que eu queria, que eu queria que o senhor explicasse, em relação à parte jurídica, que é um questionamento do Conselho Gestor e de outros, até de outros vereadores, né? Que teria que ser explicado agora. Então, só esse meu questionamento, que eu acho, o terreno que o senhor está falando, me parece que é da Rua do Paraíso, que é a antiga garagem lá da CMTC, que é um terreno que tem um problema de contaminação,
precisa gastar uma grana... Imperatriz Leopoldina, Alfredinho, Imperatriz Leopoldina. Tá, mas tem o da Rua do Paraíso também, que está ali no entorno da operação, que é um terreno que era garagem que empresa que era a CMTC, que está lá designado para moradia, mas precisa descontaminar, que é um alto custo para descontaminar aqui. Era isso, para dar oportunidade para os outros amigos, companheiros aí, eu encerro por aqui. Eu vou deixar os vereadores falarem, agora são 14h41, eu vou avançar um pouco, mais 10 minutos, e aí eu vou deixar de 8 a 10 minutos para o secretário responder aos questionamentos que podem ser os mesmos, inclusive, dos vereadores. Vereadora Dilson Amadeu. Presidente, em primeiro lugar, eu até venho parabenizar o secretário Schuch. Meu assunto seria um outro, nem é esse. Esse daí eu não domino tanto como os colegas que estão aqui. O meu é ali daquela área maravilhosa de 108 mil metros ali na Moca, que a empresa gostaria de fazer um tratamento com a prefeitura, Schuch, secretário, aquele terreno de 108 mil metros da ESSO, na Moca. Então, mas esse é o assunto que eu gostaria depois de marcar e ir lá tratar, porque é muito interessante para o prefeito alavancar isso que está parado há anos e agora já foi área totalmente descontaminada. Mas eu não vou atropelar mais 10 segundos, pedir para os líderes, se pudessem anunciar as pessoas que vão participar do comitê, que é do assunto do projeto de lei do motofrete. Eu gostaria de iniciar esse trabalho junto com os colegas da casa, que é um assunto interessantíssimo para a cidade e também para o prefeito organizar de uma vez por todas, junto com as empresas de aplicativo. Era isso. E, secretário, eu marco depois para levar o assunto para você, com seu conhecimento, com a sua sabedoria, ajudar bastante nesse projeto maravilhoso. Obrigado, viu, presidente? Vereadora Dilson, vamos dar o prazo de uma semana, tá? Se os líderes não indicarem, sim, você, por favor, inicie o trabalho do comitê de imediato. Daqui uma semana, prazo final. Hoje, dia 11 mais 7, dia 18 de agosto, Vossa Excelência já pode iniciar o trabalho dos comitês. Esse é o prazo para os líderes indicarem. Muito obrigado, presidente. Nós só temos 14 semanas para a eleição, então eu fico preocupado com todos os colegas também que podem participar e trabalhar. 14 semanas faltam só, viu? Infelizmente ou felizmente, mas é pouco trabalho nesse tempo todo, né? Entendi. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado pela preocupação, vereadora Dilson Amadeu. Agora é o vereador, professor Cláudio Fonseca. Presidente, vereadoras, cumprimentar o secretário. Acho que o secretário teve aqui o ano passado, 2019, né, onde pela primeira vez eu ouvi a exposição dele sobre o caráter inovador do Pio Vila Leopoldina. Né. Fiquei bastante entusiasmado por tudo que foi dito, né, pelo caráter inovador, e até imaginei que nós teríamos um processo de tramitação bastante célere aqui na Câmara Municipal. Isso acho que já há mais de um ano. Não é? Nós temos outras operações urbanas, mas eu entendi, até por posicionamento do Executivo, também por uma manifestação do prefeito no dia de ontem, que ele disse à população lá da prioridade desse programa de intervenção urbana, o PIO, Vila Leopoldina. Tá? Mas a cada dia que passa vão surgindo alguns outros entraves. Né? Eu sei que sempre quando você trata uma operação urbana que você vai ter habitação de interesse social, surge o conflito, né, de interesse e até um certo comportamento elitista das pessoas que não querem admitir a possibilidade de ter habitação de interesse social, onde eles julgam que é uma área nobre, mais valorizada. Isso aconteceu até aqui na criação da estação do metrô, né, pertinho da Angélica, né, quando você teve ali um confronto entre a população que não queria nem a construção da estação metroviária, que ali ia acabar sendo o local de concentração de pessoas em trânsito ou que passaria a ter moradores de rua. Foi difícil, super difícil. Mas o poder público tem exatamente que mediar essas questões que vão surgindo e a cidade, né, precisa compatibilizar os diferentes interesses,
e há uma necessidade, né, de produção de habitação de interesse social, de mercado popular, e esse PIO, pelo que ouvi da sua exposição, né, eu também concluí que ele tem um caráter extremamente inovador, empolga a população local, né, resolve problemas ali que são enormes, né, de moradia, como você disse, uma população que já está lá, né, 40 anos, 50 anos já estão lá. E esses dias eu vi o vereador Caio Miranda colocando um ingrediente a mais, né, um obstáculo a mais, falando da questão da contaminação do solo. Eu queria ouvir o Chucri sobre essa questão, né? Eu acho que se for colocar isso como condicionante, você simplesmente vai paralisar o PIO, né? E não me ocorre que esse seja um motivo tão relevante, nada relevante, ou que não seja solucionável e compatível com o interesse maior, né, do empreendedorismo no local e da construção de moradias de habitação de interesse social. Então, eu queria se tem algum estudo, né, de contaminação do solo, se existe algum estudo de viabilização da descontaminação em tempo rápido, se isso é óbice de fato, ou é mais, não, um motivo que colocaram associado aos interesses dos imóveis altamente valorizados e que não quer a população, né, de baixa renda naquele local. Muito obrigado, senhor. Obrigado. Só pedir licença, vereador Paulo Frange, Vossa Excelência, é o próximo inscrito. Cometi eu um erro de inscrição. O vereador Goulart havia falado comigo no começo da sessão que o vereador Paulo estaria aqui e ele cederia o tempo e pediu a inscrição. Eu cometi o erro de não dizer da inscrição. Então, se puder passar ao vereador Paulo 2 minutos e daí o vereador Frange mais 2 minutos. Então, por favor. Então, o vereador Frange, depois o vereador Paulo. Secretário Chucri, parabéns. Você realmente nos motiva a participar desse tipo de debate. A pergunta é a seguinte: em 2013, houve um acordo aqui da Câmara, eu era o relator do projeto, com o governo, e nós inserimos um artigo dizendo que o recurso do CEPAC financiaria a ponte Pirituba-Jaraguá, e foi mexido no perímetro para incluir aquele pedacinho da ponte. Foi a primeira vez que a gente mexeu em perímetro aqui, perímetro expandido, inclusive com o Ministério Público acompanhando na época, não houve problema, e ficou dito lá. Hoje, o prefeito Bruno Covas, este ano, teve coragem de assumir a ponte e iniciá-la com recurso do Fundurb, em que pese está suspenso agora, temporariamente, a gente não sabe quanto tempo. Nós temos hoje no Caixa, no recurso financeiro da Operação Urbana Água Branca, 1,53 bilhões, e a ponte toda custa 386, acho que não gastamos nem 10% disso, e nós temos dinheiro de sobra. Pergunto, vai manter esse artigo ad cautela ou a gente vai mexer também nessa situação? Porque hoje o Fundurb tem toda a condição de manter. Quando eu digo isso, é pelo seguinte: se não vamos usar dinheiro para ponte, esse recurso poderia ser utilizado para habitação, por exemplo, ou para outras obras. Então, a minha pergunta é só essa. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Frange. Eu vou passar ao vereador Polis, e hoje a gente entra um pouco no horário, eu vou até 3h10 aqui, para os vereadores poderem falar e para o secretário poder responder. Vereador Polis Neto, presidente Polis Neto. Também não vou ocupar mais do que os 2 minutos para ser muito célere. Primeiro, saudar a presença do nosso secretário. Acho que tem 2 questões muito objetivas: o quanto a gente consegue captar recursos para produzir intervenções sociais e o quanto a própria operação urbana ou o plano urbanístico produz estas ações pela própria orientação da lei. Senão a gente fica imaginando que a única coisa que serve à legislação é para capturar recursos. Não é. É também para a promoção do desenvolvimento territorial. E aí falo isso porque no 381 de 19, que é o plano urbanístico da Chucri Zaidan, foram retirados no parecer da Comissão de Constituição e Justiça 3 áreas verdes. Eu lembro que um dos principais nós do processo legislativo era não reduzir as áreas verdes já esgotadas daquela região. Então, a pergunta é: estas áreas verdes estão dispensadas? A orientação do plano do que foi estudado do ponto de vista dos impactos ambientais serão superados, mesmo com a redução das áreas verdes definidas na própria legislação? Então, esse é um ponto, porque na realidade não teve só mudança de
viário, teve mudança também das compensações ambientais. Então, como essa é uma das questões que carrega a tinta do Ministério Público em cima da toda a legislação, acho importante a gente estar atento a isso. Segunda questão é o 397 de 2018, Água Branca, que eu aqui quero crer que é possível responder à pergunta do vereador Alfredinho. Se foi possível os parlamentares dobrarem o valor e incluírem obras que hoje já não mais são necessárias, quem pode mais, pode menos. Agora a gente pode menos. Já tem recurso bancando a ponte, não tem razão de você manter a ponte onde ela nunca deveria estar. Então, nós fizemos um esforço, mas uma ponte fora do perímetro, apontando uma fórmula de financiamento que, historicamente, todos os urbanistas que desenharam operações urbanas não recomendavam, a gente fez um esforço, que não deu certo, essa é uma verdade. Então, a ponte está sendo feita com outros recursos. Então, o acordo que deve ser produzido para a votação é: retira-se aquilo que já tem nova fonte de financiamento e abate no valor aquilo que está sendo extraído de obras. Portanto, a gente não manda nenhuma mensagem equivocada à sociedade. O volume que vai ser produzido vai ser investido nas intervenções sociais, dentro desse território, nas intervenções de drenagem deste território e daquele que foi chamado de perímetro expandido de interesse da operação, onde você tem diversas outras comunidades que receberão recursos dessa operação urbana. Então, eu acho que a preocupação apontada pelo vereador Alfredinho está na própria argumentação dele. Precisamos garantir as intervenções sociais e é só deixá-las expostas no plano de obras da operação urbana. Por último, a Pio Leopoldina, eu aqui faço uma defesa do instrumento. Acho que a cidade pode contar com um novo mecanismo se tivermos a coragem de votar rapidamente. Pela questão de estar estruturada a ponto de se iniciar estes investimentos ainda num período que a cidade perderá investimentos. Até porque há 4 anos o empreendedor anuncia para a cidade que tem não só à disposição, como guardou recursos para isso. A questão é que esses recursos vêm sendo minados pela incapacidade de a gente dar uma resposta. Até uma resposta não para o empreendedor é melhor do que resposta nenhuma. Então, se a gente tem dúvida como deve votar, a melhor coisa é põe no plenário, faz o debate franco e objetivo, mostrando os valores que estão sendo antecipados, os investimentos sociais que vão ser realizados, o resultado deste investimento, e se toma a decisão consolidando democraticamente uma maioria que quer a inovação do Pio ou que é contrário e não quer. E cada um vai saber se explicar com a sociedade por que quis ou por que não quis. Acho que isso é fabuloso do parlamento, é a oportunidade de se apresentar à sociedade sem medos. Eu sou favorável por conta disso, eu sou contrário por conta disso, isso. Não deliberar, aí sim, é colocar em risco o instrumento, porque tem um tempo de maturação e investimento do privado que em 2015 para 2016 começa essa elaboração e já tem quase 5 anos que ele vem tentando realizar um investimento importante na cidade. Então, quando se fala de Pio do bilhão, eu vou dizer que mais, é Pio dos bilhões, porque permitirá investimentos bilionários na nossa cidade, gerando emprego, gerando riqueza, mas gerando mais do que isso, justiça naquele território, porque se tem 1.400, 1.200 novas unidades requalificadas, é que acertou o gestor público a tomar essa decisão. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. Eu vou passar a palavra à vereadora Janaína, eu vou dar uma devolutiva no secretário e aí a gente continua a partir daí. Então, vereadora Janaína Lima. Obrigada, presidente. Eu quero muito aqui agradecer a presença do secretário Chucri. Foi brilhante a sua explicação, Chucri, esclareceu alguns pontos que, para mim, precisavam, que estavam, assim, realmente não claros na leitura do projeto e até debatendo aqui com os colegas, porque um tem uma visão e o outro tem outra visão. Então, por mais que se aprenda com as duas visões, você também não consegue entender qual é o direcionamento do executivo de quando trouxe o projeto. Então, foi muito importante aqui te ouvir, ter a oportunidade de dialogar com o executivo sobre esses 3 projetos de operações urbanas, em especial aí o Pio, que tem gerado aí bastante discussão. Eu acho que a casa fica numa situação um pouco complexa, né? Então, obviamente que todos nós somos favoráveis, né,
a que esse território haja mais justiça, haja uma inclusão. Ninguém discute isso, né? Mas tem pontos que, quando você traz o público, principalmente os moradores lá da Vila Leopoldina, realmente a gente precisa esclarecer. Primeiro, a contaminação do solo, né? A descontaminação do solo, né? Que parece que 1/3 é de responsabilidade da prefeitura e a gente não entendeu. A entrega das chaves, por que só depois de 17 anos tem aí esse prazo tão longo? Eu estou aqui trazendo assim, alguns pontos que eu acho que seria importante esclarecimentos. E o terceiro e último ponto é a questão dos descontos, né, que está muito abaixo da linha do mercado. Também eu queria compreender um pouco. Então, esses são os 3 pontos que eu vejo como importantes para essa casa fechar aqui um alinhamento a favor desse PIL Vila Leopoldina, que eu acho que é um tema de super importância, defendido inclusive por um grande amigo meu, Felipe Yang. Então, assim, eu estou super aberta, mas eu acho que esses 3 pontos a gente precisa esclarecer melhor. Quanto à operação Água Branca, uma coisa assim que fica na minha cabeça quando eu fico escutando a questão do CEPAX é que parece que esse vai ser o valor que vai vir para os cofres públicos, que é como se fosse uma sentença. É importante esclarecer para a população que nos acompanha que isso é um leilão aberto, não é verdade? Quem arrematar o maior valor leva aquele lote, né? Então é importante isso ficar claro para a população, porque isso é simplesmente um valor inicial para a iniciação do debate quando a gente está falando desse CEPAX. Então, assim, eu acho que é importante, até por uma questão de transparência, isso também ser melhor pontuado para a nossa população e até dar mais segurança para, tendo em vista que é um projeto do Executivo, não deixar para que os vereadores fiquem à mercê de, por exemplo, insultos como o vereador Frange trouxe aqui, chamando todos nós de ladrões, falando que é isso, aquilo. Não, é uma questão que você está colocando um preço mínimo e que o mercado vai ajustar esse valor, e que é importante a gente gerar, como aqui muito bem colocado pelo vereador Pólice Neto, que a gente faça com que as regiões, essas operações, favoreçam, né, o desenvolvimento daquela região, e bem como o investimento não de milhões, mas de bilhões, que é isso que a cidade precisa, principalmente nesse período de recessão que se anuncia. E do terceira operação, a Chucre Zaidan, eu não tenho nenhuma consideração, acho que o projeto está muito bem colocado, eu acho que ele desenvolve os 2 eixos da cidade, inclusive favorecendo as comunidades ali do entorno. Então, assim, é uma operação que, no meu entendimento, ela está redonda, pronta para ser votada. Então, te cumprimento por essa operação urbana. Eu moro ali na região e em todos os seus argumentos eu consegui, olhando ali pela região, vendo a mudança e o desenvolvimento que a votação dessa operação vai trazer para a cidade. São essas minhas considerações, presidente. Obrigado. Eu vou agora, são 2h59, vou dar até 15h10 para o secretário Chucre, aí nós vamos para o plenário e eu passo as inscrições para o plenário. Secretário Fernando Chucre, por favor, para a devolutiva. Primeiro respondendo ao Alfredinho, e também acho que um pouco o que a Janaína falou, com relação ao valor de CEPAC. Valor de CEPAC não é, eu estou sendo muito assim, desculpe, pragmático, não é uma questão de vontade do Poder Executivo, Legislativo ou do setor produtivo. É um estudo econômico que tem basicamente 3 grandes fatores: o valor do terreno naquela região, o valor do metro quadrado vendido e qual o percentual que cabe naquele empreendimento, ou seja, qual o espaço que teria. Eu estou sendo muito simplista, desculpe na explicação, mas eu acho que é para a gente poder entender. Então, assim, a outorga não pode ser equivalente a 30% do valor do empreendimento. Estou dando um exemplo aqui para a gente falar. Então, normalmente, a gente baliza em cima de um percentual que é viável para o setor produtivo e que gere recurso suficiente para o município fazer aquele prospecto de obras, além do objetivo principal, que o vereador Pólice lembrou muito bem,
que é fazer a transformação urbana de determinados territórios em cima de parâmetros que são estabelecidos pelo Poder Executivo. Então, é um pouco isso, essa a lógica da operação. Então, independe da nossa vontade. A vereadora Janaína lembrou muito bem que isso é um valor mínimo para viabilizar aquele local. Vou dar o exemplo da Operação Faria Lima. Nós fizemos um leilão em dezembro do ano passado, que o valor inicial era por volta de R$6 mil e foi vendido a R$17 mil. Isso quer dizer o quê? O mercado tem capacidade, numa situação de disputa, havendo uma situação, vamos chamar assim, vantajosa, ou de interesse de investimento do mercado naquele local, o que vai acontecer na vida real é que sai um leilão por aquele valor e o mercado vai dando lances até chegar. O exemplo que eu disse chegou a 3 vezes o valor estabelecido na Operação Urbana Faria Lima, no estudo econômico da Operação Urbana Faria Lima. Para dar um exemplo, então, quando a gente coloca o valor baixo, não quer dizer que vai ser vendido por aquele valor, presidente. Quer dizer que aquela é a referência mínima para o município disponibilizar o potencial construtivo adicional para poder gerar recursos para fazer o conjunto de obras que está estabelecido naquele projeto. Isso é importante, acho que é relevante dizer também. Então, é sempre um estudo econômico, viu, vereador Alfredinho? Sempre um estudo econômico que estabelece o valor, isso independe da vontade do Executivo. Se fosse pela vontade do Executivo, é óbvio, nós vamos colocar um valor maior para tentar colocar o máximo possível de obras. Isso foi, inclusive, o que deu de errado na última votação da Água Branca. Houve um desejo de se atender melhor à população, de se colocar um número maior de obras no prospecto daquela operação, que gerou um aumento de valor que inviabilizou, por vários motivos, não vem ao caso aqui, mas que ficou a operação praticamente parada, não trazendo praticamente nenhum desenvolvimento para aquela região. Com relação ao Conselho Gestor, existe lá um grupo de pessoas que são representativos de algumas entidades, especialmente, que nós temos um problema que a gente vai ter que enfrentar, na minha opinião, em algum momento ou não, que são contra todo e qualquer projeto de operação urbana, especialmente algumas entidades que são contra qualquer tipo de proposta que possa gerar verticalização ou alteração do território, como é que está. Então, assim, essa é uma situação que a gente tem que enfrentar, a gente nunca consegue em projetos urbanísticos unanimidade, é muito difícil, tem uma minoria, sim, que é contrária, e a Prefeitura defende o projeto que foi apresentado, vai defender e vai fazer todo possível para que seja votado em benefício das pessoas que estão ali, naquele local, aguardando obras públicas que são de interesse, drenagem, a ponte foi citado aqui, o viaduto, desculpe, a ponte, e uma série de outras obras de habitação e interesse social também daquela região, e a valorização de quem já está lá, a valorização do patrimônio de quem já está lá. Todas as operações urbanas que rodaram, a valorização, inclusive para as pessoas que já residem naquele local, foi muito grande, muito superior à média de todo o mercado. Então, isso é importante também dizer que esse tipo de operação valoriza o território e a propriedade das pessoas que já estão lá nas situações que o plano diretor estabelece hoje. O Adilson falou rapidamente do Parque da Moca, eu estou lá à disposição, não tem problema nenhum. Isso está sendo encaminhado lá, tem uma discussão para fazer a compra de metade da área por TDC, troca por TDC, é uma doação o termo correto, mas no fundo é um pagamento com títulos de outorga, com transferências de potencial construtivo, está em negociação, a gente acha que dá certo ainda até o final da gestão, isso fica resolvido. Com relação ao Claudinho, ele falou lá da região, especificamente da Leopoldina, para dar um exemplo, né? Então, vou fazer algumas considerações, né? Primeiro, com relação, hoje Leopoldina, por outros motivos, além das comunidades que tem lá, eu lembro que os dados do censo, me parece que é a segunda ou terceira região com maior número de moradores, de pessoas em situação de rua de São Paulo, por um motivo óbvio, todo mundo conhece, que é o SEASA, que tem ali, que tem uma disponibilidade de alimentos muito grande, então famílias ou pessoas vulneráveis costumam ficar no entorno do SEASA por questões óbvias. Então, precisa sim de investimento, precisa de uma requalificação. A Leopoldina, eu resido nessa região já há 30, 40 anos, então conheço muito bem a área. Ela está passando por um processo de valorização de condomínios e desvalorização, do seu ponto de vista urbanístico, de todo o resto, por uma série de fatores que o PIO vai fazer frente a todos eles, eu tenho certeza absoluta. Então, é importante dizer isso. O terreno da Votorantim também é importante dizer, Cláudio, vereador, que logo no início tinha uma discussão lá dos moradores, mas escuta, você está tirando todo mundo do terreno deles e trazendo para a gente? E foi feita uma proposta objetiva, que está lá, está no PIO que está colocado para a Câmara, que é 50% das moradias vão ser produzidas no terreno da Votorantim. É importante dizer isso também,
Isso é uma questão que está sendo colocada num documento que foi entregue para a Câmara. 50% das unidades habitacionais estão sendo produzidas no terreno da Votorantim e 50% no terreno da Prefeitura da CISMTC. Importante dizer isso também. E com relação à contaminação, que vários vereadores me questionaram sobre isso, primeira observação, quase todos os condomínios do entorno foram construídos em áreas industriais contaminadas que fizeram um processo ordinário. Não é nenhum processo sofisticado, é um processo ordinário de descontaminação. Se a gente pegar pelo cadastro de São Paulo, da CETESB, são milhares de terrenos contaminados no município de São Paulo por condições similares àquela lá. Lá era um posto funcionava, tinha alguns postos de abastecimento de combustível, de diesel, dos ônibus de gasolina, que é uma situação absolutamente corriqueira. Não tem um vereador aqui, eu duvido, que não conheça um terreno que era um posto de gasolina que virou empreendimento imobiliário nos últimos anos, perto da sua casa, perto aqui do centro de São Paulo. Então, é uma situação ordinária, que tem um plano de descontaminação, que a CT já estava fazendo a descontaminação do terreno para uso comercial e que com a história da PPP mais o Pio Leopoldina, eles só mudaram o plano, nós mudamos. Nós temos um plano de descontaminação com valor para fazer essa operação, está tudo absolutamente preparado, feito do terreno inteiro. Inclusive, nós fizemos um acordo para não haver problema de ter duas pessoas, dois contratantes, vamos chamar assim, para descontaminar um único terreno que poderia gerar algum problema de laudo. Nós vamos fazer a descontaminação com uma única empresa que vai fazer o terreno inteiro. Vou disponibilizar para os senhores todos os laudos que tem todo o plano de descontaminação com valor e tudo feito. Não temos problema nenhum com isso. É uma situação ordinária no município de São Paulo. Não tem nenhuma coisa de novo ali. O condomínio do lado, inclusive, era uma área industrial, que foi utilizada